Escola Dominical. Escola Dominical. Apoio Departamento da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Camboriú. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Salve Escola Dominical, onde a graça e amor sem igual, para pequenos e grandes também, a todo o povo de Deus. Vinde estudar com os professores que muito nos quer bem, trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Vinde estudar com os professores que muito nos quer bem, trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Certo dia, pouco depois, Jesus subiu ao monte para orar e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, reuniu seus discípulos e escolheu 12 para serem apóstolos. Estes são seus nomes: Simão, a quem ele chamou de Pedro, André, irmão de Pedro, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, apelidado de Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Evangelho de Lucas, capítulo 6, do verso 12 ao verso 16. E com essas palavras eu deixo a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os irmãos que nos assistem pelas redes sociais, que nos ouvem pelas ondas do rádio, você de perto, você de longe, que está ligadinho conosco para mais uma escola bíblica dominical. Muito obrigado por estar conosco. Aos irmãos que são de Camboriú ou da região, que muitas vezes nós se encontramos no comércio ou pelas ruas e comentam pela escola, e isso muito nos alegra. Quando cheguei aqui, já estava o irmão Will na técnica de som, organizando, deixando tudo pronto para que a escola pudesse acontecer. Pai do Senhor, irmão Will, e junto conosco o professor, o evangelista irmão Eliel Uller, já está fazendo aqui as suas anotações e pronto, estava dando aula ali nos adolescentes. Sim, paz do Senhor. Pai do Senhor, irmão Eliel. Paz do Senhor, Will. Paz do Senhor a todos os irmãos que acompanham conosco, né, esse domingo abençoado. Vim de uma aula diferenciada para os juvenis hoje. Eu dei aula sobre a grande tribulação e estávamos ali um grupo bom e a tia Adri nos convidou, foi uma bênção e é sempre um prazer servir, né? A alegria do professor é quando o aluno olha e dá a impressão de que entendeu. Ah, agora eu entendi. Né? Enquanto o aspecto for de dúvida, a gente ainda está insatisfeito, né? Mas é porque a gente entende que a função que a gente ocupa é realmente de simplificar de forma a aprendizagem acontecer e não só ensinar o aluno, mas ensinar o aluno a aprender sozinho também. Isso é muito importante. Sim. Vamos orar para dar início à nossa escola? Então pode ficar à vontade, Mariana. Deus Pai, obrigado mais uma vez por manter essa porta tão abençoada e abençoadora aberta aqui nessa emissora. Te agradecemos mais uma vez pela vida de cada um, por nós que aqui estamos, pelos nossos alunos que estão aí do outro lado, que alguns não conhecemos, outros já conhecemos de tempo, alguns estão bem pertinho, outros estão em outro continente, do outro lado do planeta. Pai, em nome de Jesus nós pedimos a Tua bênção, que o Senhor possa alcançar-nos a todo com a Tua palavra, que haja edificação, que haja atenção e que haja clareza. Essa escola é sua, Pai. Toma esse lugar, assume a direção, fala através de nós, usa a nossa vida, edifica o Teu corpo que é a Tua igreja.
Nós oramos a Ti e Te entregamos tudo em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. A nossa lição de número 5, dia 3 de novembro de 2019. A instituição da monarquia em Israel. Nós vamos estudar hoje sobre a instituição da monarquia, como se deu. O nosso texto áureo se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 8, do verso 4 ao verso 5, e que diz assim: Então todos os anciões de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e disseram-lhe: Eis que já és velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como se tem todas as nações. E a verdade prática, antes de tomar uma decisão, o crente precisa buscar a orientação de Deus, para que não venha a sofrer as dolorosas consequências. Quando eu estava lendo aqui, irmão Eliel, diz assim, então todos os anciões de Israel, era a liderança. Sim. E não eram os novatos, ou os adolescentes, ou os jovens, mas eram os anciões, eram pessoas experimentadas, pessoas que deveriam saber discernir, mas os conflitos internos, eles não tinham a mesma maturidade para resolver os seus conflitos e precisavam sempre de um juiz, alguém que dissesse como fazer certas coisas. É importante sempre entender, quando aparece a palavra anciãos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, mas em especial no Antigo Testamento, porque estamos falando de uma cultura patriarcal, em que era possível que o genitor masculino ele tivesse no mesmo ambiente, né, com até a terceira e quarta geração. Ele não tinha só o controle, aliás, ele não tinha apenas o contato, mas tinha esse controle. Então, por exemplo, aqui na cidade de Camboriú, pegaríamos aqui as famílias mais tradicionais, que são as famílias maiores, e a pessoa mais velha da família, ela iria representar perante uma instituição superior. Representava o interesse local, era como se fosse líder comunitários. E eles até mesmo julgavam questões menores, né, sem precisar de uma consulta de um juiz superior. Então a própria junção desses anciãos que acabaram por decidir que precisamos de um rei, porque eles representavam o interesse da comunidade. Isso, que a comunidade queria. Então é sempre bom notar isso. Quando o Davi se torna rei em Hebrom, foi Deus que o colocou, mas os anciãos de Judá, né, que vieram até Davi e disseram a ele: nós queremos que você seja o nosso rei. E ele foi rei por 7 anos e meio em Hebrom, e posteriormente ele acabou assumindo todo Israel por mais 33. Porque isso é que dava a legitimidade. Sim, os anciãos eram o elo, né? Isso, e foi colocado. Ele era o elo entre o interesse do povo e alguém superior, ou um profeta, ou um juiz, ou um sacerdote, ou até mesmo um rei, se assentava para ouvir esse conjunto de anciãos que representava a comunidade. Então esse é um assunto bem prático, assim, bem interessante. E a verdade prática, antes de tomar a decisão, o crente precisa buscar a orientação de Deus. Orientação, ela te dá um rumo, um norte, vamos dizer assim. Você está orientado a chegar a certo lugar. Quem está orientado não está em confusão. A confusão não deixa você avançar. Então ele coloca aqui, antes de tomar uma decisão, o crente precisa buscar a orientação de Deus, para que não venha a sofrer dolorosas consequências. Então devemos cuidar. Porque justamente essa expressão seja, de uma certa forma, uma insinuação a respeito da instituição da monarquia em Israel. Porque não foi de um interesse direto de Deus ou da sua vontade perfeita, mas pela sua permissão, porque os anciãos efetuaram o pedido por intermédio do povo. Isso. Mas Samuel ficou muito triste, porque ele se sentiu deixado de lado. Claro, e o próprio Deus fala a Samuel, né? Não foi a ti que eles rejeitaram, Samuel, mas foi a mim que eles rejeitam. A forma como eu quero que eles sejam. É o texto que está na leitura em classe que você está falando, que é o versículo 7 ali, capítulo 8. A nossa leitura bíblica em classe, 1 Samuel, capítulo 8, do verso 4 ao 7, e do capítulo 10, do verso 1 ao verso 7,
que diz assim, 1 Samuel capítulo 8, verso 4. Então, todos os anciões de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. Versículo 5. E disseram-lhe, eis que já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram, dai-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não tem te rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para que eu não reine sobre eles. 1 Samuel, capítulo 10, verso 1. Então, tomou Samuel um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse, porventura, não te tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Partindo-te hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão, acharam-se as jumentas que foste buscar. E eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas, e anda aflito por causa de vós, dizendo, que farei eu por meu filho? E quando dali passares mais adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens, que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão, e outro um odre de vinho. E te perguntarão como estás, e te darão 2 pães, que tomarás da sua mão. Então virás ao outeiro de Deus, que está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas, que descem do alto e trazem diante de si saltérios, tambores, flautas e harpas, e profetizará. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. E há de ser que, quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Era uma senha, né? Sim. Porque para acontecer tudo isso, depois do encontro de Samuel com Saul, é só Deus para fazer isso. Porque sem combinar com ninguém, a profecia de Samuel dizia que ele iria encontrar perto do sepulcro de Raquel, não poderia ser em outro lugar. Nós sabemos que Raquel é a única da família patriarcal que não foi sepultada em Macpela, a caverna que Abraão comprou de Efron para sepultar Sara, porque Abraão, Sara, Isaac, Rebeca, Jacó, posteriormente Leia, foram sepultados nessa caverna. Mas a Raquel ficou de fora porque ela morreu chegando quase em Belém, quase em Belém. Então ficou no termo de Benjamim porque a parte que coube como herança à tribo de Benjamim. Então a gente vê que nesse local deveria acontecer todos esses acontecimentos. Eles teriam que dizer ainda, esses homens, né? Ó, foi encontrada as jumentas do teu pai, pode ficar tranquilo. E aí vai dizer que mais adiante ele iria chegar em um outro local chamado Carvalho de Tabor, porque as árvores centenárias eram referências. Ali perto daquela figueira, a gente falava em Camboriú, na figueira velha do fulano de tal. Então era mais ou menos isso que aconteceu aqui. Ali se encontrarão 3 homens, não poderia ser 2 e não poderiam ser 4, tinha que ser 3. E eles vão subindo a Deus a Betel, ou eles não poderiam estar indo para outro lugar, eles tinham que estar indo a Betel. E um deles estaria levando 3 cabritos. Olha só, irmãos, a profundidade disso. Não poderia ser 2 nem 5, ou nem nada, né? Tinha que ser 3. E o outro 3 bolos de pão, e outro um odre de vinho. E aí vem todos os detalhes. Eles te perguntarão como estás, te darão 2 pães, porque Saul estava com o auxiliar dele, né? E depois virás ao alteiro de Deus. Aí ele vai receber a visita do rancho dos profetas e vai profetizar, e Deus estaria mudando ele em outro homem. Isso aconteceu. É isso que eu acho impressionante. Isso é uma profecia. Na realidade, no Novo Testamento a gente tem isso aí como palavra de ciência, né? Sim. Tu ter revelado o acontecimento futuro, né? Sim, é um conhecimento que humanamente é impossível. Isso. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás, e com eles te mudarás em um outro homem. Quando o Espírito de Deus se apodera de um homem, ele muda.
Foi a única coisa que aconteceu com Davi quando recebeu a unção derramada em sua cabeça na representatividade do óleo efetuada por Samuel. Ele não se tornou rei, ele não ganhou coroa, Saul ainda era o rei e ele voltou a cuidar das ovelhas. Mas um detalhe, e o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Não diz que Samuel falou, tu serás rei, tu és o homem que Deus escolheu para ser rei, não é? Ele não ficou descansando na promessa assim, a promessa é para que eu seja rei, então morrer eu não vou ser rei. Ele não ficou assim, tanto que em 1 Samuel 27:1 ele disse assim, uma hora dessa Saul vai me matar, eu vou me esconder na terra dos filisteus, porque ele percebia que a morte parecia uma questão de tempo. Sim. Então eu digo sempre, a gente pode ter promessa, mas a gente tem que manter-se na presença de Deus e evitar o mal e procurar se cuidar para evitar uma queda fatal. Ter sabedoria e inteligência para alcançar ela, né? Para agir. O nosso interagindo com o professor, ele diz assim, a vida cristã passa pela tomada de decisões. Tomá-las sem buscar a direção de Deus pode nos trazer grandes prejuízos. Assim, a lição desta semana trata de um tema importante do Antigo Testamento. O povo de Israel pediu um rei para ser igual às outras nações. A decisão do povo foi marcada pela aparência humana e dados superficiais. Tal pedido, mais adiante, trouxe graves consequências espirituais ao povo de Israel, através do rei Saul. Aqui encontra-se uma ótima oportunidade para refletirmos acerca do grau de dependência que temos do Senhor. A nossa introdução, ao tratar da instituição da monarquia em Israel, não podemos ignorar a soberania de Deus ao estabelecer essa forma de governo. Embora a monarquia fosse um desejo nacional, Deus interveio e, segundo a sua vontade, estabeleceu essa forma de governo. Outrora, ele levantava juízes em diversas regiões, mas agora ele levantaria uma monarquia em Israel. Nesse sentido, estudaremos a razão da monarquia, a escolha do rei Saul, o primeiro rei de Israel, e o mérito dessa escolha. Na nossa interagindo, eu falei aqui, a decisão do povo, o comentarista diz, a decisão do povo foi marcada pela aparência humana e dados superficiais. Porque o Saul era um galã, né? Um camarada... Era mais alto do que todo mundo, né? Aí eu gosto de já citar, que é 1 Samuel 10:23, então correram e o tiraram de lá, ele ficou em pé no meio do povo. E era o mais alto de todos, dos ombros para cima ele sobressaía a todo o povo. Então Samuel disse a todo o povo, vocês estão vendo quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há ninguém semelhante a ele. Então, ou seja, ele era o rei humanamente, politicamente, fisicamente correto. Ele era a solução humana correta pela própria permissão de Deus, que o acabou escolhendo para ser rei, visto que o povo pediu. Isso. E não foi a vontade direta, né? Mas nós vamos ver na decorrer da lição que essa instituição da monarquia, também havia um desejo em Deus nisso, mas talvez não naquela ocasião, né? Mas acabou se efetuando pela própria entrada de Saul como rei. E Deus ainda deixou Saul 40 anos. Foi uma pedreira, irmãos. Que a rejeição veio no primeiro ano já, né? Na primeira semana, se eu não estou enganado. Depois a gente vai dar uma organizada melhor sobre isso, porque o texto de 1 Samuel 10 e versículo 8 diz que Samuel falou para ele, espere 7 dias. E daí no texto subsequente, ele é ungido rei, e já logo diante do sacrifício, ele não espera 7 dias, porque na guerra ele já se antecipou, que é o capítulo 13, que o título de Saul oferece sacrifício e é reprovado por Samuel. Então eu já ouvi alguém dizer que Saul ficou 20 anos abençoado e 20 anos debaixo de uma maldição. Mas, a meu ver, não teve isso. Sabe por quê? Se a Bíblia está correta aqui no texto, né, que fala a respeito do seu segundo ano de reinado, naquela ocasião ele já acabou oferecendo sacrifício,
né, que é o capítulo 13. 1 Samuel 13, Saul havia reinado em Israel durante 1 ano, no segundo ano do seu reinado sobre o povo. Aí ele escolheu 3.000 pessoas e tal, e quando chega logo em seguida, ele já é reprovado por ter oferecido um sacrifício a Deus. Então, se a ordem cronológica no decorrer da Bíblia, então no segundo ano era para ele esperar os mesmos 7 dias que Samuel havia falado quando profetizou para ele, se a Bíblia está em ordem cronológica. Se a Bíblia não está em ordem cronológica, o início do capítulo 13, versículo 1, nós vamos entender que na primeira recomendação de Samuel, de que Saul deveria esperar 7 dias ele chegar para oferecer o sacrifício, ele já não passou no teste logo na primeira semana. Isso. Aí, nesse quesito, eu posso entender que Saul, ele esteve 1 semana só na presença de Deus como rei. Depois disso, ele já foi rejeitado já logo na primeira semana e ficou 40 anos fora da presença de Deus, reinando sobre o povo do Senhor. Agora, esse povo que rejeitou os filhos de Samuel, porque eles eram maus, né? Praticavam a avareza e pervertiam o juízo, e agora escolhe um rei que também vai ter o mesmo problema. Na realidade, eles estão dizendo: nós não acreditamos que Deus cuide realmente de nós e que nos levante líderes para que nos abençoe. Porque quando Samuel entra, irmão Eliel, quando Samuel começa a reinar, a primeira exortação dele é uma exortação de arrependimento do povo. Porque diz assim, no capítulo 7, diz assim, então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converteres ao Senhor, e tirai dentre vós os deuses estranhos, os asterotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará das mãos dos filisteus. O povo já era também pervertido também. E o próprio Samuel, ele acabou apresentando Saul como alternativa. A gente percebe nas entrelinhas do capítulo 10 e versículo de número 24. Então Samuel disse a todo o povo: vocês estão vendo quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há ninguém semelhante a ele. Então todo o povo começou a gritar: viva o rei! Isso. Então a escolha também partiu do povo. E foi o mesmo critério que ele usa para Davi, quando ele vai lá ungir Davi, né? Quando ele vê o primeiro, vê o segundo, diz: olha, eu não vejo como o homem vê. Sim. E se bem que Davi também foi ungido 3 vezes, né? Mas aí a outra vai história. Lá na frente isso. Por que a monarquia? Um sentimento de orgulho nacional. Vimos isso no capítulo 8, do 4 e 5. O desvio de Israel teve origem em sua desobediência a Deus. Os israelitas só o buscavam em tempos de crise. Então, davam ouvidos à mensagem divina. Segundo a Bíblia, Deus chamou Israel para ser líder espiritual do mundo. 1 Crônicas 17 e 21. João 4 e 22. Mas a nação enveredou pelo mesmo caminho das outras nações. Assim, por meio do orgulho nacional, os israelitas foram levados a pedir um rei antes da hora. Nesse caso, adotar o regime monárquico, segundo o modelo pagão. Significava rejeitar a liderança divina, representada por Samuel. Dessa forma, os israelitas escolheram uma política meramente humana, fugindo de sua real vocação sacerdotal e profética. Há perigo quando o povo de Deus deixa sua verdadeira vocação para imitar as instituições terrenas. Embora seja bíblico cumprir nossas obrigações políticas e sociais, a vocação da igreja é espiritual, como afirmou Jesus. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. João 8 e 36. Então volta novamente o perigo de você olhar as outras nações. E o interesse de Deus não era um rei físico, mas Deus sendo o rei e o próprio Israel funcionando como um sacerdócio mediador entre o restante do mundo e Deus.
Então o privilégio que Israel tinha era muito grande, porque envolvia representatividade. E eles decidiram trocar esse sacerdócio, que era legislado pelo próprio Deus, por um rei terreno e humano, mesmo sendo ele da tribo de Benjamim como Saul. Então é mais ou menos o que nós entendemos assim, uma troca na regência. Nós não queremos ser regido por Deus direto. Nós queremos que um homem nos reja. Porque imitavam as nações vizinhas, que todas elas tinham um rei. Só que essas outras nações não tinham Deus como Israel. Então esse é o perigo. E na atualidade a gente chama isso de secularização da igreja. É quando a igreja ela se torna um clube, ou ela vira apenas uma sociedade que copia características de marketing ou de vendas, ou como se fosse na aquecência de mais alguns associados e assim por diante, e busca em forma de metas um crescimento que deve ser efetuado pelo poder do Espírito Santo mediante a própria ação dele entre as pessoas, e não, né, como se fosse um negócio rentável. Então isso é que é a secularização. É quando a igreja deixa de ser um organismo e ela passa a ser uma organização. Isso. Então é isso que Israel está fazendo no ponto de vista divino. Eles estão deixando de ser um organismo vivo para ser uma organização comum como as outras. Ao invés de eles crescerem em representatividade, eles descem ao nível copiando as outras nações. Então esse é o nosso perigo hoje também. Nós somos representantes. Embaixadores de Cristo. Nós não podemos ser influenciados, mas influenciar. Isso é um princípio. E o Israel aconteceu ao contrário. Mas como eles agiam contrário à lei de Deus, queriam, se misturaram com os outros povos e adquiriram os seus costumes e gostaram daquilo, e aí buscaram reis e tudo mais. E Deus deu. Deus deu. Eles queriam, Deus deu. O fracasso dos filhos de Samuel. Este era um contexto dos israelitas. A Arca da Aliança não estava mais com o povo. Havia ameaças constantes dos filisteus e os filhos de Samuel não andavam em caminhos retos. Nesse sentido, o pedido dos anciões tocou o coração do profeta, pois ele sabia que os seus filhos não tinham condições morais nem espirituais para substituí-lo. Samuel era um líder fiel, sincero, verdadeiro, e embora fosse duro ouvir, ele sabia que os anciões falavam a verdade. Biblicamente, não há problema em um filho de pastor vir a substituir o pai no ministério. Entretanto, isso não pode se dar por causa do amor paterno, mas pela vocação dada por Deus e confirmada pela Igreja de Cristo. 1 Timóteo 3, 1 e 7. Tito 1, 5 e 9. O dono da obra é o Senhor. Muitas vezes os pais direcionam os filhos para fazer certas funções, mas que as suas características não são aquelas. Às vezes é pelo próprio desejo do pai, às vezes nem só no ministério. Às vezes o pai lutou para ser enfermeiro, não conseguiu, mas ele vai tornar o filho engenheiro. Então ele vai dizer, enfermeiro. Ele vai dizer o seguinte: eu só pago a faculdade se você fizer enfermagem. Se você fizer engenharia civil, eu não pago. Então é como se ele estivesse obrigando o filho a fazer as escolhas de suas particulares, como se ele tivesse uma forma de alcançar por meio do filho. É como se estivesse usando o filho como uma extensão do seu braço. Isso. Eu não consegui ter, eu não consegui ser, mas você vai ser. E os filhos, eles vão fazer as próprias escolhas. Por exemplo, Samuel era um homem de Deus, os seus filhos não foram. Não é uma regra que filho de homem de Deus é homem de Deus. E há pessoas que cresceram em um ambiente hostil, completamente depravado, deplorável, até dentro de casa de prostituições, quando criança ainda, e hoje são homens de Deus. Então Deus é que faz essa escolha vocacional. E a sociedade precisa de todas as profissões. Então o próprio texto da revista vai dizer o seguinte: biblicamente não há problema em um filho de pastor vir a substituir o pai no ministério. Problema? Nenhum. Não há problema. A gente não pode desprezar o ministério de todo filho de pastor. Eu conheço pastores que são filhos de pastores e eles atingiram
uma moral e um caráter e uma liderança muito maior do que o seu pai. E se nós fôssemos categorizá-los como se fosse o chamado do pai, não o dele, iríamos matá-lo lá no início. Sim. E hoje são ótimos pastores, até pastores presidentes. São pessoas com um coração na obra, pessoas que amam, são simples, administram bem, têm um bom caráter, têm uma boa índole. Só que existem exceções. Existem filhos de pastores que eles foram colocados no ministério não por vontade divina e nem pela vontade da igreja, do povo. Eles foram empurrados goela abaixo. Vocês vão aceitar e deu. E ai de você se ele disser que não aceita. Vai ser e acabou. Só que essas coisas forçadas não gera fruto. Não gera fruto. Por quê? Porque não há problema em um filho de pastor ser pastor, mas ele tem que ter a vocação para isso, né? Se nós fôssemos pegar a questão do nepotismo e querer trazer para os dias atuais, nós teríamos que olhar a questão de Deus chamar Moisés para ser um legislador e Arão para ser o sumo sacerdote, e os dois eram irmãos. E o povo e algumas pessoas começaram a criticar isso. Porque, claro, o sumo sacerdote representava a religião nacional. Era o posto mais elevado depois do posto de legislador, que era Moisés, o líder supremo, não é? Só que foi Deus que colocou Arão sendo irmão de Moisés. Então Deus pode escolher seu irmão, seu filho, o seu pai, né? Seu amigo, pode escolher. Só que a vara que Arão havia representatividade lá na Arca da Aliança, no dia seguinte ela floresceu. Porque a vara que florescesse seria provado que era um sacerdócio que Deus havia escolhido. Então, se a vara florescer, meu irmão, você está com Deus. Ou seja, se houver fruto, se as pessoas não têm nada que dizer de você, sendo você um filho de pastor, você paga seus impostos, você paga suas contas em dia, você é fiel para sua esposa, você estuda a palavra para ter conteúdo, você é uma pessoa amorosa, carismática, fala a verdade, aconselha, e você é de fato um pastor, ninguém tem o direito de menosprezá-lo porque seu pai é pastor e o seu ministério é humano. Não tem como dizer isso. Deus pode chamar também, não é? Mas existe a questão, a vara deve florescer, ou seja, tem que autenticar o ministério. É isso. E muitos, talvez no ministério não foram bons, e se tivesse seguido o seu próprio caminho, talvez teriam sido bons médicos, bons administradores, sim, bons engenheiros, né? Trabalhadores. Poderiam ser bons em outra área, né? Às vezes fica forçando o ministério na igreja. E acaba se corrompendo, porque daí ele é frustrado, não se realiza, né? E eu sou da opinião que, mesmo que você vá ser um pastor um dia, seria bom procurar uma vocação, se você não sente total vocação no ministério, procurar uma vocação secular no ministério, na própria cidade, no mercado, numa empresa, em algum setor, e descobrir alguma coisa que você gosta de fazer, registre sua carteira, porque há pessoas que carregam o peso de nunca ter trabalhado, nunca, e a igreja sabe disso. Então fica mais ou menos assim, não tinha opção porque não quis trabalhar e aí se envolveu no ministério, entendeu? Então é sempre bom buscar isso. Mas é porque como eu já senti a vocação desde o começo, então eu já sempre trabalhei na igreja. Amém também, só que como eu disse, a vocação é divina, não é numa dinastia que obrigatoriamente deva ser passado para o filho. E mesmo que passe para o filho, não significa que o filho vai ser ruim. Às vezes o filho vai ser bom, às vezes melhor que o pai, às vezes pior, às vezes a mesma coisa. Nós não sabemos. Pessoas são diferentes. Deus escolhe quem Ele quer, a obra de Deus. Rejeitando os planos de Deus, do 10 ao 6 ao 7. Escolher a monarquia, naquele contexto, era rejeitar o propósito divino. Foi algo deliberado do povo contra o plano estabelecido por Deus desde quando Israel ocupou a terra de Canaã. Deus é onisciente. Ele sabia que esse momento chegaria. Deuteronômio 17:14. Assim, no tempo certo, o próprio Deus daria um rei com as qualidades necessárias. É preciso seguir essa diretriz no processo de sucessão de líderes. Não podemos perder a perspectiva de que é Deus que dá os seus líderes à igreja. Mateus 9:38, Lucas 10:2.
Deuteronômio 17:14 ele já falava, né? Sim, Quando antecipadamente. quando entrares na terra e tiveres um rei, e aí ele começa a colocar as diretrizes, que não tenha muitas mulheres, que não adquira muita riqueza, e que tenha uma cópia da lei e que a leia, para que não esteja um coração orgulhoso, nem avarento e nem se distancie de Deus. E é Deus que dá os líderes para a igreja. Então faz o seguinte, irmão, se você não puder ajudar, não atrapalha o seu líder, para que ele não faça gemendo. Porque às vezes há um pastor que ele é muito bom, só que ele é simples. E a gente tem que cuidar desse pastor, porque às vezes a gente valoriza mais a habilidade do que o caráter. E aí você vai para a internet e encontra alguém que fala bem, fala melhor que o seu pastor. E tem muita gente falando bem, só que a gente não conhece a vida dessas pessoas. Então eu sempre digo que a gente deve escolher as pessoas pelo caráter e não por suas habilidades. Porque tudo que é habilidade refere-se a dom, e o caráter refere-se a fruto. E Deus não vai procurar dom, Ele vai procurar fruto. Então é importante a gente entender isso. Então Deus que coloca os líderes. E um líder que ele tem autoridade, ele não precisa de autoritarismo. Ou seja, ele não precisa provar que manda. Porque quando você precisa provar que manda, você já não manda mais. E a autoridade não é você que impõe, é as pessoas que reconhecem a reverência, o respeito por ver em você um homem de Deus. Assim como Josué, Deus disse: hoje eu vou começar a te engrandecer, para que o povo saiba que assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Para que as pessoas saibam disso. Então, às vezes a pessoa impõe a autoridade, né? Usa a sua habilidade ou a sua autoridade, a sua posição para impor, para oprimir, para chantagear, e isso é ruim. É ruim. A pessoa te confessou o pecado, não usa esse pecado para chantageá-la. Mas ser um líder exemplo, amoroso. Sabemos que perfeição ninguém tem. Nenhum pastor, líder é perfeito. Mas é possível ser um bom pastor, né? Ser um bom líder, uma pessoa que se preocupa com o ministério e com a igreja na qual preside. O segundo tópico, a escolha de Saul como rei. Por que Saul? Quando lemos o livro de 1 Samuel, logo percebemos que o foco do autor sagrado é Davi e não Saul. Se Saul foi o primeiro rei de Israel, por que o foco da narrativa não recaiu sobre ele? Podemos considerar que, num primeiro momento, o rei Saul foi ungido pela soberana vontade de Deus. Entretanto, ele reinou indiferentemente aos mandamentos divinos. Era um rei falho, egoísta e ciumento. O propósito do autor sagrado é contrastá-lo com Davi, um homem segundo o coração de Deus. É bom lembrar mais uma vez que essa expressão segundo o coração de Deus não é uma expressão que está atrelada ao caráter. Eu disse isso semana passada, mas eu vou repetir. Porque quando Deus vai chamar Davi por Samuel de homem segundo o seu coração, o sentido do texto é: Deus já buscou para si um rei que faça a sua vontade como rei. E quando Deus rejeita Saul, Deus não o rejeita como pessoa. Deus rejeita para não ser mais rei. É isso que a gente não entende. Porque às vezes acha que Deus é injusto, né, por ter rejeitado Saul. Só que quando nós lemos o capítulo 9, 10, 11, 12 e 13 e até o 14, não é? Até o 14 de 1 Samuel, Saul é o foco principal. Mas até o capítulo 8 era Samuel. E do capítulo 16 até o capítulo 30 é Davi que é o foco. Então o objetivo do narrador bíblico é fazer um paralelismo entre o ministério de Saul como rei e o ministério de Davi sendo preparado. Então, Saul, ele foi mais um capitão do que um rei, tanto que ele não tinha palácio, ele não tinha um lugar para chamar de lugar forte, como uma realeza, um castelo, assim por diante. Ele era um homem do povo, ele não tinha capital, tanto que quem fez isso foi Davi. Isso. Então a gente vê que Deus precisava de Saul para forjar Davi. Isso eu percebo na própria leitura que eu faço de 1 Samuel a respeito dos acontecimentos bíblicos. Porque se Saul ele desobedeceu a Deus no segundo ano, eu entendo que faltavam 8 anos para Davi nascer. Por quê? Porque quando Saul morre, ele está 40 anos no reinado e Davi tem 30. Então Davi nasce quando Saul está 10 anos reinando, certo?
Se Davi tem 30, pense comigo, Davi tinha 30 anos quando Saul morreu. Quando Saul morreu, ele estava há 40 anos como rei. Então, quando Davi foi ungido por Samuel na casa de seu pai, ele tinha aproximadamente 16, 17 anos. Ele vai ficar 13 ou 14 anos fugindo de Saul para não morrer. Isso. Até ele completar 30 anos, porque Davi nasce quando Saul está reinando há 10 anos. Quando Samuel profetiza para ele, pode ter sido no comecinho, na primeira semana do reinado de Saul, pode ser no segundo ano. A Bíblia não é clara a respeito disso. Se foi no comecinho, quando Samuel diz, Deus buscou para si um homem segundo o seu coração, faltava 10 anos. Se foi no segundo ano, faltavam 8 anos para Davi nascer. Então você vê que Saul foi colocado pela permissão de Deus, mas Deus já tinha na manga o Davi para colocar já ao lado de Saul, para que de uma certa forma Davi aprendesse a ser um bom rei, fugindo de Saul para não morrer. Tanto que Davi ficou 3 anos na terra dos filisteus, fugindo de Saul, mas em uma distância que Saul não perseguia mais ele. Você sabe quantos salmos Davi escreveu quando estava na terra dos filisteus? Na última vez em que ele esteve na terra dos filisteus? Nenhum. Aí, irmão Eliel, será que Davi precisava de Saul para escrever salmos? Sim. A maioria dos salmos que Davi escreveu, ele escreve fugindo de Saul. E a gente vê isso na própria narrativa bíblica. Tem a exceção de um salmo que ele escreve diante do rei Aques, né, que é o Salmo 34. O anjo do Senhor acampa-se ao redor aqui, os teme e os livra, quando ele se faz de doido para não morrer na terra dos filisteus. Mas fora isso, ele não escreve salmo algum. Então os irmãos vejam como Deus preparou Davi. E como que Deus te prepara para o ministério também. Ai, mulher, eu estou sendo desprezado. José também foi, Davi também foi. Mas na minha casa ninguém me entende. Ninguém entendeu José, ninguém entendeu Davi. Ele nem amado pelo pai era. Estou falando de Davi. Porque quando foi para ungir um de seus filhos, Jessé deixou todos os filhos se arrumarem e levou ao culto. Mas Davi foi cuidar das ovelhas, porque era o mais novo. Ele pensou, esse não faz falta. E o próprio Davi vai escrever no Salmo 27:10. Quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Então você veja como Deus permitiu o desprezo dentro da casa pelos seus próprios irmãos. A gente vê Davi chegando na batalha com Golias, Eliabe dá uma bronca em Davi, chama ele de presunçoso, de mal intencionado, manda ele cuidar das ovelhas e pergunta, onde é que tá aquelas ovelhas? Aquele papo de irmão mais velho. E aquela resposta de irmão mais novo, o que eu fiz agora? Porque tudo é eu, né? Só eu. Né? Então a gente vê que tudo isso aconteceu e Deus preparava um homem para ser um rei segundo o seu coração. Então por isso Saul está ali, como uma espécie de capitão temporário. Deus o colocou por permissão. Tanto que Saul tinha 2,10 metros, Davi tinha 1,60 m. Era totalmente ao contrário. Não, né? tinha. E quando a gente vê as diferenças entre eles, são gritantes. Um é amado pelo pai, o outro não. Um é da tribo de Benjamim, o outro da tribo de Judá. Um era de alta estatura e belo, o outro era de estatura menor e gente boa. A Bíblia, para não chamar ele de feio, diz que ele era simpático, de gentil aspecto, de gentil presença. Era bom estar perto, era bom estar junto. Ele era gente boa, tinha os olhos vivos. Gente boa. Bonito era Saul. Porque o próprio hebraísmo considerava o belo, distinguia Raquel, a mulher bela, em relação a Leia, não é? Distinguiu assim Absalão no meio dos outros, dizendo que não tinha um defeito naquele corpo. E fala das filhas de Jó que ele teve depois da prova, que eram as mulheres mais lindas. Quando fala de Esther, quando fala de outras tantas, de homens também, a Bíblia fala isso. E quando o cidadão é tipo eu, assim, meio feio, eles fazem o quê? Ele diz assim, ó, ele era gente boa, ele era simpático. Então o feio, tudo que ele tem para ser é simpático. Porque belo fica complicado, a gente já nasceu assim, né? E o belo é raro, por isso é belo, não é? Porque se a gente colocar hoje nos dias atuais, né? Existe um padrão, que eu não concordo muito, mas o padrão de beleza, né? E quem não é assim, as pessoas dizem, é uma pessoa bonita também, mas não é belo. Ou então chamam de bonitinha. Eu fico preocupado quando chamo de bonitinho e bonitinha. Que diz que bonitinha é uma feinha arrumadinha. Então eles dizem, ela é bonita, é linda, é bonitinha, é bonitinho. O irmão Eliel é bonitinho, é um feinho arrumadinho. É isso aí. A unção de Saul por Samuel. Capítulo 10:1. Na unção de Saul, alguns detalhes devem ser destacados.
Samuel o beijou em sinal de afeição e admiração pessoal. A unção era feita com azeite de oliva. A cerimônia simbolizava a investidura divina para o exercício do cargo. Os que são separados por Deus para a sua obra têm a unção do Espírito Santo. A capacidade vem do alto para o exercício do santo ministério. Efésios 4, 11 e 14. Hoje, não necessitamos do azeite para a separação de obreiros para o ministério da palavra. Basta a imposição de mãos do presbitério. 1 Timóteo 4 e 14. 2 Timóteo 1 e 6. Porque na realidade a investidura vem da legalidade e a legitimidade. Própria unção do Espírito, né? Isso. Mediante um cerimonial de derramamento. Isso. E aquilo ali vai te dar, essa investidura, ela vai te dar condições para você assumir o cargo, assumir as funções e desempenhar o trabalho, desempenhar o serviço. Hoje sem o azeite, né? Sim. Porque na época dava-se um banho, porque era um chifre cheio de azeite. Um chifre, os irmãos sabem, né? Cortava-se o chifre do animal e usava-se como se fosse uma jarra. Ou um vaso, por isso que algumas versões dizem um vaso de azeite, a outra mais original fala chifre, porque na verdade era um chifre usado como vaso, então tanto faz, e derramava-se o óleo até cair no chão. Eu já fui em cerimônias de consagração de obreiros que era azeite mesmo, o terno ficava, eu não sei qual lavanderia ia lavar, ia ter que estragar a máquina da lavanderia, porque era azeite mesmo, de verdade mesmo. E ia até o chão mesmo. Mas hoje, na dispensação que vivemos, não precisa derramar o óleo, mas apenas impor as mãos. Então é isso que se faz. Então quando Davi diz assim, ó, longe de mim levantar minha mão contra o ungido do Senhor, que era Saul, a gente não deve entender que Saul tinha a presença de Deus, porque ele estava até consultando feiticeiras, ele estava endemoniado, ele estava completamente fora da presença de Deus. Então, Davi não está dizendo que Saul está cheio da unção, mas a representação do próprio Saul como rei faz com que Davi se omita de matá-lo quando teve ele em 2 ocasiões para matar e não o fez. Então ele diz, longe de mim levantar a mão contra o ungido. A palavra ungido ali não tem o sentido de ter o Espírito Santo ou protegido por Deus, mas a palavra ali tem o sentido de o homem que Deus escolheu para ser rei. Davi não queria ser rei usurpando e matando o rei. Ele queria ser rei no tempo certo. Então, o sentido da palavra é longe de mim levantar a mão contra o homem que Deus colocou como rei. Esse é o sentido daquela unção. Que está investido naquele cargo, né? É o cargo, a posição que ele ocupa. Porque se ele toca em Saul como pessoa, primeiro ele ia tocar na investidura. Sim, era o rei. E tocando na investidura, onde tinha a problemática. Então, tem 2 versículos na Bíblia que diz, repreendeu reis por causa deles, dizendo, não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Então, essa expressão é uma expressão exclusiva para Israel, porque é um versículo que aparece no Antigo Testamento e não aparece para nenhum líder do Novo Testamento. Não toqueis nos meus ungidos. Também não estou dizendo que é para falar mal do pastor, que agora pode tocar no pastor, que pode falar mal da família do pastor. Não, murmuração continua sendo pecado. Mas aquele texto não se aplica à liderança atual, porque tem muitos que se escondem atrás da expressão, não toca no ungido do Senhor que Deus vai punir, Deus vai tratar. Quando aquele texto está falando da nação de Israel, que Deus repreendeu reis. Quem eram os reis? O rei de Moabe, o rei de Edom, o rei de Amon, o rei de Tiro, de Sidom, o rei da Síria, né? Esses reis Deus repreendeu, inclusive o rei do Egito, que é uma referência à repreensão que Deus deu para o rei quando estava querendo tocar em Sara, não é? Que Deus repreendeu não só os reis por causa da nação, mas por causa dos profetas que profetizavam nesses reinos também. Não só reis fora, mas os próprios reis da comunidade de Israel que eram ruins, Deus repreendeu, dizendo não toca no ungido, que no caso era a própria nação. Então não use esses termos para se esconder atrás deles, tá certo? E nem para oprimir pessoas. E também não vamos usar agora isso para dizer que agora está liberado, irmão Eliel. Podemos criticar, falar mal à vontade.
não pese a cruz do seu pastor. Só que também não aplique errado um texto que a Bíblia não dá, né, margem para aplicá-lo dessa forma equivocada, porque a Bíblia diz que ele separou para si um povo, não é um indivíduo, um povo especial, zeloso de boas obras. Né? Então, assim, todos somos reis e sacerdotes, conforme está em 1 Pedro. Ele nos fez reis e sacerdotes. É a igreja. Então, nós não devemos viver por pesar a cruz do outro, mas também no outro lado não podemos também se esconder atrás de pecado e usar esses versículos para se esconder mais. Ó, tá em adultério, mas deixa, irmão, deixa, não podemos falar porque é pedófilo, mas é ungido. Roubou, mas é ungido. Então a gente não pode falar, não pode tomar nenhuma providência. A reunião da igreja pode resolver sim, se está escandalizando o bairro, a cidade, fazendo um desserviço ao ministério e ao evangelho, a igreja tem que se unir e fazer alguma coisa. Corpo de obreiro, exatamente. É como um policial. Se um policial agir contra você na rua de forma errada ou com autoritarismo, não te dá o direito de você ir contra ele. Sim. Existe uma corregedoria que você pode ir lá e denunciar. E a corregedoria vem a esse policial, porque ele está investido. Aquela farda que está sobre ele é uma investidura. E para você tocar no indivíduo, você tem que passar pela investidura primeiro. Sim. E você não tem o direito de tocar nessa investidura. Então tem algo acima de você. Como você falou do pastor, se está fazendo isso errado, o corpo de obreiro, sim, ele tem o direito de se levantar, de se unir e de estabelecer a jurisdição, né? Que ele tem a legitimidade para isso, a legalidade, a reunião da Assembleia Geral, a reunião, e tratar desse assunto. O que não pode haver é a murmuração entre o povo. Porque às vezes um indivíduo não gosta do pastor. Então aí ele começa a atrapalhar, incomodar, fazer muvuca. E aí ele não tem motivo. Levantar calúnias, falar coisas do que não sabe. Porque daí não tem motivo. Né? E isso fere o ministério, atrasa a obra e não traz edificação ao corpo de Cristo. Isso não ajuda em nada. Né? Porque não há motivo, né? O pastor não deu motivo, coitado do pastor. Eu vejo às vezes pastores e a sua família que são cobrados como se fosse o próprio Deus. Gente, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito, falhas existem, né? Agora, quando é uma coisa gritante, é outra coisa, né? Mas tem pessoas que por qualquer coisinha, né? Picuinha, não gostei da mulher do pastor porque ela ela ora muito. Pronto, já começa a invocação. Então é bom evitar essas implicâncias. Porque na realidade por trás disso são sentimentos mesquinhos e egoístas. Sim. E nós temos que cuidar com isso. Porque o povo, quando foi a Samuel, ou quando foi não aceitavam os filhos de Eli, ou quando foi a Samuel que não aceitaram os filhos dele, ele disse, olha, no meio de vocês também praticam as mesmas coisas. Nós muitas vezes queremos exigir das pessoas que sejam diferentes daquilo que nós mesmos praticamos. Porque nós também somos rodeados de fraqueza, né? Isso, isso só mesmo. Que a gente quer a perfeição dos outros e não olhamos para nossas próprias fraquezas. Às vezes é porque o pecado do outro é diferente do nosso, né? Quem sabe é isso. A gente acaba punindo no outro porque a gente não concorda com aquilo, mas a gente pratica outra coisa. Pior, muitas vezes. Outra coisa. Então é outro risco que a gente corre também. Então tudo isso, irmãos, para que nós tenhamos paz. De um lado, ninguém se esconde atrás de um texto bíblico para buscar uma defesa, mesmo estando errado. De outro lado, a gente não pode fazer nada sem motivo. A gente tem que ter coerência e viver em paz. Irmãos, e a Bíblia diz, enquanto estiver em vós, tende paz com todos. A paz, eu sempre digo, se custa a tua paz, é caro demais. Então, não se meta em questão que vai roubar a sua paz, porque a paz é uma coisa muito preciosa. Eu quero ir para minha casa, tenho 2 filhos, tenho minha esposa, eu quero viver sossegado, em paz. E outra, se Deus não mandou avisar nada, e essas pessoas que estão cometendo o erro não são ignorantes, carregam a Bíblia também, eu não vou prestar contas delas. Elas vão prestar contas diante de Deus. Os sinais de confirmação da unção. Os 3 sinais que confirmaram a unção de Saul como rei de Israel. Saul encontra as jumentas perdidas de seu pai. 2. Ele encontra 3 homens no monte Tabor, um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão e o outro um odre de vinho. 3. A capacidade de profetizar pelo Espírito de Deus. O primeiro sinal representa o trabalho que o rei teria. O segundo apontava para o sustento divino para a tarefa de Saul. E o terceiro, o rei reinaria sobre o Espírito de Deus, e assim salvaria Israel de seus inimigos.
Quem é chamado para o ministério precisa aplicar-se ao trabalho. João 5,17. Sustentar-se pelo alimento sagrado, a palavra de Deus. Deuteronômio 8,3. Mateus 4,4. E estar cheio do Espírito Santo, conforme Efésios 5,18. A jornada ministerial é pesada. Por isso, é preciso estar centrado em Deus em todo o exercício ministerial. Então, a profecia de Samuel para Saul também representava uma representatividade. Rei, sustento divino e a unção do Espírito Santo sobre ele. Claro, o cuidado que o rei deveria ter com seu povo. Sim. A preocupação que ele deveria ter com seu povo. E eu vi qualidades assim em Saul, sabe? Ele era muito humilde, ele era tímido também, em alguns pontos isso é uma qualidade, em outras não. Eu vejo que ele era muito simples e ele guerreou uma guerra contra Jabes de Gileade que ficou na história, né? Quando vieram dizer que Naás Amonita havia cercado a cidade de Jabes de Gileade, ele pegou o boi que ele estava trazendo do campo, que ele estava no seu trabalho secular normal, mesmo sendo rei, e ele matou, mandou um pedaço para cada tribo e disse: eu vou fazer com os bois, vou fazer com vocês, os que não se unirem comigo na batalha. E ele conseguiu unir um enorme número de soldados que foi contra Naás Amonita, derrotou os inimigos que queriam cegar todos os moradores daquela cidade e trouxe libertação. E eu acho eu encontrei assim essas qualidades em Saul, eu achei tão lindo, achei tão bonito, porque quando Saul morre na guerra contra os filisteus pegaram os corpos de Saul, Jonatas e seus filhos e penduraram nos muros de Bet-Sean, que é uma cidade filisteia. E os homens de Jabes de Gileade, em gratidão, eles caminharam uma noite inteira, foram até a terra dos filisteus, correndo risco, arrastaram os cadáveres, né, em camilhas pela caminhada fora naquele deserto, até chegar em um local específico, que era embaixo de um carvalho, e sepultaram Saul e seus filhos. Com honra. Em forma de gratidão. Aquilo que ele fez de benefício lá atrás se transformou em honra para ele aqui. Então, assim, a gente não pode pegar Saul e jogar por inteiro no lixo. Ele foi um rei que, em alguns aspectos, ele foi bom. Para algumas pessoas, ele foi bom. Então, não existe uma pessoa totalmente ruim para todos. Ela pode ser ruim para alguns, para outros ela é uma pessoa boa. Então, eu vejo em Saul uma coragem muito grande. E ele era pequeno aos seus olhos. Tanto que, quando ele desobedece, já logo em seguida que ele não destrói todos os amalequitas, ele desobedece de novo, uma ordem direta de Deus. Samuel disse assim, quando tu era pequeno aos teus olhos, Deus te escolheu. Ou seja, o que acontece com o coração de Saul é que acontece com o nosso coração muitas vezes. A gente começa a fazer uma coisa bem feita e passa a ser reconhecido, a gente incha e se acha superior, se acha melhor. E quando a gente fica soberbo, a gente logo cai, porque a soberba procede da queda. Então aí vem o tombo lá logo na sequência. E isso aconteceu com Saul, ele não estava imune a isso. Então a gente vê em Davi um homem humilde até morrer. E Saul começou a se ensoberbecer. Então são situações que a gente tem que fazer uma análise da nossa vida para a gente não pensar que é alguma coisa. Às vezes a gente não percebe quão limitados somos. Uma coisa que faz a gente pensar é, como eu já fui em alguns enterros e às vezes não se encontra um local para sepultar o morto. Por exemplo, aconteceu aqui em Camboriú com uma pessoa próxima de mim, que procuraram um local para sepultar no cemitério e não encontraram. Então o que fizeram? Procuraram uma catacumba de alguém que há muitos anos a família não procura, ninguém faz manutenção, ninguém se importou, né? E eles vão lá, abrem aquela catacumba, tira os restos mortais, os ossos, e isso ali diante de nós, coloca dentro de um saco preto com uma etiqueta e só o resto que sobra ali, roupa podre e o restante de caixão, eles amontou, jogam fora, ou amontou para um canto e colocam um caixão exatamente onde há 5 anos ou 10 anos atrás havia outra pessoa. Aí aquele pacote de lixo, que é um pacote preto, que está ali com aqueles restos mortais, com uma etiqueta, que vai para uma gaveta daquelas, né, obviamente, tem um ser humano. E eu fiquei pensando assim, aquela sacola com aqueles restos mortais, sou eu no futuro. Aí eu pergunto, quem sou eu?
Ou eu pergunto para você, você sabe quem sou eu? Eu vou te falar. Futuramente, eu sou um pacote preto, com restos mortais dentro. Agora, quem sou eu para achar que sou melhor do que você? Por que tem gente que se acha tanto? Gente, dá uma dor de barriga e você fica 3 dias indo no banheiro, você fica branco, pálido, emagrece, passa mal, acha que vai morrer. Uma dorzinha de barriga só. Você e eu, nós não somos nada. Nada. Para pensar que somos alguém. O Espírito de Deus que está em nós é que faz toda a diferença em nossa vida. Então por isso que eu sempre lembro do pacote preto. Um dia eu serei esse pacote preto também. Sim. O nosso terceiro tópico diz assim: uma escolha é o rei que o povo escolheu. Uma escolha pautada na aparência. Saul rejeitou a palavra do Senhor. Assim, brevemente, Deus daria ao povo um rei segundo o seu coração. 1 Samuel 13:13, 15 e 23. Entretanto, para o povo, Saul era um candidato que enchia os olhos. Fisicamente, era um homem notável. 1 Samuel 9:2. O povo não via nada além da aparência humana. Mas Deus, que sonda todas as coisas, conhecia o coração de Saul. Mesmo não sendo o rei ideal do ponto de vista divino, Deus o designou e o nomeou. Então a escolha é pautada na aparência, irmão Eliel. Muitas vezes a gente olha, né? É isso aqui. Essa é a coisa certa. Nem tudo que brilha é ouro, como diz o ditado. Isso é o correto. Esse é o caminho que eu devo tomar. É por aqui que eu devo ir. Que isso que vai dar certo. Porque todo mundo faz. Mas aí os resultados... E é interessante que às vezes, indo para a direção errada, a gente tem uma certeza tão grande que está certo. É como perguntar para um sábio uma vez: qual que o senhor prefere, um cavalo lerdo ou um cavalo rápido? Ele disse: depende para que lado eu estou indo. Se eu estou indo para o lado errado, um cavalo lerdo é melhor. E um cavalo rápido, quando eu descobri que estou no caminho errado, já andou bastante. Então às vezes a gente está em um cavalo rápido indo para o lugar errado. Porque nem tudo que está funcionando é a ação direta de Deus. Existem coisas que funcionam pela própria permissão divina. E às vezes onde tem muito obstáculo, ali está a vontade de Deus. Como saber? Como discernir o que Deus quer e o que Deus não quer? Através da oração, através da prova com Deus, através da sua palavra, porque a palavra de Deus, a Bíblia, revela a vontade de Deus. Então a gente já começa a entender. A gente não pode forçar alguma coisa que Deus não abriu, né? Tem pessoas que ficam ali pulando pela janela, dando um jeitinho brasileiro, né? Deus não chamou, mas eu me meto. Deus não quer, mas eu quero. E aí compra, né? Corrompe, manipula, trapaceia, fere, puxa tapete, machuca, ofende, trai. Para obtenção do quê? Para quê? Não é? Para crescer, mas crescer em que ponto? Porque como crescemos? Não é? Como que eu sei que tem alguém crescendo no ministério e alguém que não está crescendo? O que é crescer para você? Vai ficar famoso? É ter likes? É ter seguidores? É ter curtidas? O que é crescer? É ficar famoso? Não é? Porque às vezes a gente não consegue cuidar das próprias pernas. Não conseguimos disciplinar ainda nosso caráter. E às vezes queremos competir. Foi o que Deus disse para Jeremias: se tu te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Creia nisso. Há muitas coisas que Deus estabeleceu. Só que tem um texto na Bíblia que Jesus disse: toda árvore que o Pai não plantou será arrancada. Será arrancada. Então é bom que a gente faça as construções da vida baseadas na vontade de Deus, porque não será arrancada. Às vezes a pressa traz pobreza, traz vergonha. O crescimento exagerado traz uma falsificação do eu, como aquele pão que levedou passou para fora da forma, mas se você bater a forma, ele batuma e fica muito baixo e não serve para comer, porque ninguém quer um pão que não leveda, fica duro, horrível. E isso é um perigo, porque às vezes a gente se busca um inchaço. As pessoas querem crescer a todo custo e aí dão jeitinhos brasileiros, e aí no final vem a consequência. Isso.
E aí vem a problemática. Saul, ele podia ter confirmado o seu reino. E o seu reino não foi confirmado, porque ele não teve... Não obedeceu por falta de confiança. A timidez dele foi contra ele aqui. Que devemos ter consciência é das nossas limitações e das nossas fraquezas. Quando a gente olha o profeta Isaías,